A primeira viagem de avião internacional do meu filho foi para Orlando. Ele tinha 8 meses, na verdade ele fez 8 meses durante a viagem. E por ele ser tão pequenininho assim, a ideia não era aproveitar tanto os parques. Mas alguns pontos até que me surpreenderam, e é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Como é que foi fazer Disney com o bebê? A escolha de Orlando, como eu disse, não foi pelos parques, porque eu sabia que ele é muito pequeno e que ele não ia aproveitar como uma criança maior aproveitaria. Mas eu queria muito para os Estados Unidos fazer as compras de roupinhas para o Binho de 1 ano em diante. Ele ainda mamava no peito. Eu confesso que eu ainda não estava pronta para deixá-lo. Na verdade, agora ele já está com 1 ano e eu ainda não deixei. Então a gente decidiu que a gente levaria ele nessa viagem. Uma das primeiras decisões no planejamento foi escolher entre casa ou apartamento e hotel. A gente acabou optando por um apartamento que tinha um quê de casa, porque ele era térreo, no condomínio que chama Reunion, que é um condomínio bem legal em Orlando. E à primeira vista ficaria bem mais barato. Por quê? Em primeiro lugar, como era uma viagem para fazer compras, eu decidi que a gente ia levar ajuda, porque eu não queria levar o Binho nos outlets. Eu acho que é chato, sabe, não ia ter nada para ele se entreter lá e seria melhor ele ficar com alguém cuidando dele em casa. Na verdade, foi uma ótima decisão, porque no dia que a gente foi fazer as compras, choveu pra caramba e é tudo aberto, né? Então teria sido péssimo com o bebê. Então, por isso, como ia ter uma pessoa a mais com a gente, no caso uma babá, a gente achou que pegar uma casa, um apartamento, acomodaria melhor, porque a gente não teria que pagar 2 quartos de hotel. À primeira vista, se você analisa só a hospedagem, realmente a casa, o apartamento é mais barato. Mas depois que a gente colocou na ponta do lápis tudo que a gente gastou de supermercado, de comida, produto de limpeza, alguma coisa que precisa, enfim, né, itens de higiene, esse tipo de coisa. Mais o quanto a gente pagou de serviço de limpeza durante a nossa hospedagem, sem contar ainda aluguel de carro, enfim, se a gente talvez estivesse num hotel dentro do complexo da Disney, a gente nem alugaria carro, alugaria por menos dias, sei lá. A gente estava bem distante. Então, se colocar tudo isso na ponta do lápis, ficou elas por elas. O apartamento não ficou mais barato do que ficar num quarto de hotel, no caso, em 2 quartos de hotel. Eu acho, assim, que pro esqueminha que a gente ficou com uma sala, cozinha, máquina de lavar, acabou sendo bem funcional estar num apartamento, numa casa, enfim. Porque a gente tinha essa liberdade de não ter que ficar com o Binho dentro do quarto enquanto ele está dormindo. A gente podia ficar na sala, conversando, comendo, jantando, enfim, o que fosse. E tinha essa liberdade também porque tinha mais uma pessoa com a gente. Então eu acho que acomodou bem. Esse foi um ponto muito a favor. O ponto que eu achei contra foi que eu achei bem afastado do que a gente queria fazer em Orlando, que eram as compras, e é claro que a gente foi um dia ou outro nos parques, né? Então a gente acabou, assim, se deslocando muito, né, pra poder chegar nos lugares que a gente queria. Então eu acho que são 2 pontos, assim, pra se levar em consideração: a questão do espaço, a questão da distância, da programação que você quer fazer. E o outro ponto, como eu falei inicialmente, é a questão dos custos, que pra gente acabou ficando elas por elas. Sobre o voo, muita gente me perguntou como que foi o voo, como que é viajar com o bebê no avião. Eu tava hiper ansiosa, nervosa, achei que ia ser uma catástrofe, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, tá? O Binho não teve dor de ouvido na decolagem, no pouso, como muita gente passa por isso, aqueles bebês que choram com dor. Assim, eu dei mamadeira, na época ele mamava no peito, mas ele já tomava uma fórmula, assim, por dia. Então, antes de dormir. Então, eu dei essa mamadeira na hora da decolagem. Na hora do pouso, eu dei chupeta, enfim. Eu acabei não amamentando no voo, amamentei um pouquinho durante a madrugada. Assim, de verdade, mais por um desconforto meu, que eu tava com muito leite, do que por ele ter pedido. Porque ele dormiu a noite inteira, na ida e na volta. Então, o voo noturno direto, pra mim, funcionou super bem. Pra não falar que ele não chorou, ele chorou um pouquinho quando a gente entrou no avião, nos 2 trechos, de ida e de volta, mas ainda em solo, então nem dá pra falar que foi ouvido. Eu acho que ele tava com sono pelo horário e tinha muita luz, barulho, muita gente, né, passando, enfim, nos corredores. Isso irritou um pouco ele. Aí a gente fez uma cabaninha com fraldinha, tampou os olhos e aí chapou, assim, na volta, pra vocês terem uma ideia,
café da manhã, acendeu a luz do avião, bateção de talher, as pessoas conversando. E ele dormindo, eu precisava ir no banheiro, eu tava de um jeito assim que eu não conseguia nem levantar do assento porque ele tava capotado. Eu acho que é legal para falar um pouco da minha experiência para vocês. Eu fui de executiva, então é claro que é mais confortável porque tem mais espaço, né? Eu coloquei um travesseiro do próprio avião, teve gente que me falou para levar um travesseiro de casa, mas putz, no final eu tava com tanta coisa assim que eu achei que ia ser mais uma coisa para carregar. E eu não levei. E funcionou super bem. Peguei o travesseiro que eles dão no avião, coloquei o travesseiro, coloquei ele deitado em cima e eu fiquei deitadinha de lado. Então, eu consegui ficar deitada, de certa forma relaxar e também protegendo ele e sem ter que ficar segurando ele no braço também, que cansa, né? As mamães bem sabem que cansa o peso do bebê. Ele ficou mega bem, assim, foi tranquilo a noite inteira. Eu consegui descansar dentro do possível, mais por uma preocupação minha do que ele efetivamente tenha me atrapalhado. A única coisa é que eu não podia ficar virando de um lado pro outro, porque tinha um bebezinho ali comigo. Mas eu vou te falar que foi bem menos cansativo e estressante do que eu achei que seria. Eu acho que é importante falar também algumas coisas que vocês, mamães, me deram as dicas no Instagram e que eu levei e que foi ótimo. Levar várias mudinhas de roupa na mão, porque bebê suja a roupa. Eu troquei só porque ele foi com uma roupinha e depois eu quis botar um pijaminha, coisa de mãe fresca, de verdade, porque ele podia ter já ido de casa de pijama. Mas eu falei, vou estar no aeroporto, tá? Depois eu ponho uma roupinha limpa para ele dormir. Mas eu levei, porque tem que ter. Levei várias fraldas extras, levei água, levei o leite dele, como eu contei, ele já mamava uma vez por dia fórmula nessa época. Não levei comida, ele já comia, mas os horários dos voos não pegavam nenhum horário de refeição dele, então não precisei levar. Se fosse o caso, eu levaria. E aí eu acho legal já levar quentinha no pote térmico, que é uma mão na roda. Muitas mães também me disseram que as aeromoças esquentam a comida também no avião, então que elas são super solistas. Também é o caso você não tenha um pote térmico ou não teve como esquentar essa papinha ou essa comidinha, enfim, dá pra pedir uma ajuda pra elas. Eu acho que é sempre mais legal pros bebês que comem e que vão comer, vão ter alguma refeição durante o voo, levar a comidinha, sabe? Porque às vezes comida de avião, vocês sabem como é, né? Nem a gente gosta muito, de repente ele pode não curtir, rejeitar, ficar irritado, com fome, enfim, não precisa. Leva, pelo menos pro voo, eu acho legal levar. Chupeta, se o seu bebê usa chupeta, ajuda muito, tanto a parte do ouvidinho, toda a deglutição ajuda a não doer o ouvido, né, na decolagem e no pouso, como também para acalmar, embalar o sono. O Binho usa a chupeta e levei, e aí leva várias na bolsa de mão, porque cai no chão, suja, encosta na poltrona. As mães que ficam mais aterrorizadas, tipo eu era nessa época, que encostava, eu já não queria mais dar para ele, já tinha que esterilizar. Então é legal levar várias. Outra coisa legal também, que foi uma dica que as mamães me deram no Instagram, para levar brinquedinhos. Tem sempre o recurso dos filmes, dos desenhos no avião. Eu não coloco o Binho ainda para assistir televisão, eu sou um pouco radical nisso. Quando ele começou a chorar, eu coloquei um Nemo ali, que deu uma segurada, mas assim, ele não tá acostumado, então assim, também captou um pouquinho a atenção dele e ele já desencanou, não era uma coisa que tenha resolvido muito. O que ajudou, além da chupeta, foi ter alguns brinquedinhos ali à mão para mostrar para ele que ele ficou brincando. Enfim, ele logo parou de chorar e descansou e relaxou, como eu falei. Fizemos a cabaninha e ele dormiu. Então eu acho que é muito legal ter algumas alternativas ali à mão, caso o bebê comece a chorar, porque as mães ficam muito nervosas, né? Claro, a gente não quer incomodar quem tá do lado, ainda mais quando a gente tá na executiva, porque você sabe que a pessoa pagou uma nota pelaquela passagem e você não quer ser a mãe do bebê que estragou a viagem da pessoa. Então, esse tipo de recurso é legal. Sobre os parques, a gente levou o Binho no Magic Kingdom. Claro que a gente não se aguentou, né? Apesar de não ser o foco dessa viagem, a gente tava lá em Orlando, não vamos levar ele na Disney. E eu vou te falar que surpreendeu muito, assim, eu achei que ele não ia dar bola pra nada, como eu falei, tava com 8 meses, mas ele ficou assim num encantamento, um sorriso de orelha a orelha, balançando perninhas, bracinhos, dando risada pra tudo. E assim, os personagens fizeram muito sucesso, a gente fez o brunch com os personagens no Hotel Contemporary, foi muito legal, acho que foi uma das coisas mais legais pra ele, ficou doido com os personagens.
Os brinquedos do Magic Kingdom para bebês, tipo Small World, Dumbo, todos eles. A gente foi em todos que são permitidos para a idade dele. E ele curtiu. Ele fez as sonecas dele no Magic Kingdom. Eu levei o carrinho grande, confortável, que ele estava acostumado. Inclusive, vou deixar aqui o link para você clicar sobre o vídeo em que eu já falei da escolha do carrinho de bebê numa viagem. Então ele fez as sonecas e foi tranquilo. Ele comeu no Magic Kingdom, assim, almoçou. Eu levei já a papinha dele no pote térmico. Dei pra ele ao ar livre, numas mesinhas, assim, com cadeira na parte externa. Foi ótimo. Muita gente não sabe, mas o Magic Kingdom tem uma estrutura excelente para bebês. Tem toda uma área de apoio, tipo um baby center, em que tem cadeirão, tem micro-ondas, tem trocador. Eu até dei um dia a papinha, eu comecei a dar a papinha pra ele lá, mas acabei achando que ele tava mais feliz comendo ao ar livre, sabe? Pra ele funcionou melhor, mas tem esse espaço, então é muito legal. Usei trocador, tudo foi ótimo. E de verdade, assim, eu acho que ele, claro que ele não vai lembrar, é claro que ele não aproveitou como uma criança maior aproveitaria, mas as sensações que a gente pôde sentir dele, assim, ele curtiu pra caramba. Eu acho que isso, de alguma forma, deve impactar positivamente na formação dele como criança. E, assim, pros pais, foi muito legal. A gente curtiu muito, foi uma viagem leve, fluida, sabe? Tudo correu super bem, a estrutura tava ótima, a gente aproveitou, a gente amou mostrar esse mundo encantado da Disney pra ele nessa idade tão pitica. E no final das contas, fiz as compras que eu precisava, curtimos os parques e eu achei que valeu muito a pena. Eu acho que o único parque de verdade que vale a pena com o bebê nessa idade é o Magic Kingdom. Os outros, assim, eu acho que é rasgar dinheiro, sabe? Porque eles não entendem, eles não acham graça, eles não entendem que aquilo ali é uma girafa, ou que aquela ali é uma baleia orca, ou que, sei lá, os parques tipo Universal, que tem brinquedos mais radicais, eles não vão aproveitar nada. Eu acho que o Magic Kingdom tem essa magia que encanta mais os bebês. Como não é um ingresso barato, eu acho que tem que ser bem pensado para depois você não se arrepender, né? A sua expectativa também não ficar frustrada. Essa foi uma experiência em Orlando, na Disney, com um bebê de 8 meses. Espero que as dicas aqui tenham ajudado você a planejar a sua viagem. Lembrando que nós somos também agência de viagens, então teremos o maior prazer do mundo em atender quem está aqui assistindo. Manda um e-mail para mim, anamaria@magaribu.com, e não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro e receber os vídeos novos por aqui.